Pessoal, só para complementar a, a matéria da última aula, eu esqueci de comentar. Se você pega, por exemplo, uma tartaruga no rio e leva para casa, isso é crime ambiental. Esqueci de comentar na aula, né, anterior. Então, se você pega essa tartaruga, leva para casa e mantém ela em cativeiro, ou sei lá, qualquer ave, qualquer animal que seja selvagem, qualquer animal que você pegue e leve para casa. Tipo, se você não tiver uma documentação que você comprou ele num lugar legalizado, mesmo que você não tenha comprado do tráfico, né, pegou na natureza e levou para casa, sendo filhote ou não, o que for, isso é crime ambiental, tá? Ter um animal vindo do tráfico ou que você pegou na natureza ou que você ganhou de alguém que tem e teve filhote, esse alguém e você não tem ele legalizado, né? Não tem, as aves não têm anilha, você não tem a documentação desse animal, isso é crime ambiental. Isso pode dar de 6 meses a acho que 1 ano ou 2 anos de prisão e ainda multa de até R$ 5.000, tá bom? Essa multa pode ser pequena, mas pode ser até R$ 5.000. Pequena que eu digo, gente, por volta aí de uns R$ 500.000, tá? Então, pode começar a multa nesse valor até R$ 5.000. Então, só para enfatizar que é crime ambiental você ter um animal selvagem, silvestre, selvagem, né? Em casa, sem documentação. E uma coisa que eu falei na aula passada, que a calopsita precisa de documentação. Uma pessoa chegou para mim e falou: Lauceli, não precisa, porque eu tenho, e ela é considerada animal doméstico. Eu realmente não sabia. Para mim, eu achava que precisava ter documentação também. Então, só os animais que precisam. Periquitos também não precisam de documentação. Os animais que precisam de documentação são eles: qualquer tipo de papagaio, maritaca, arara e a cacatua, que é aquela calopsita grandona branca, sabe? Esse é o animal que precisa sim da documentação, tá bom? Então, lembre-se que é crime ambiental, da cadeia, da multa, ou os dois, ou só um ou outro. E ainda, é... a calopsita é um animal doméstico, não é considerado animal exótico. Só um ênfase aí para explicar coisas que ficou para trás da última aula, tá bom? Então, agora eu vou iniciar a aula de hoje, né? Que logo em seguida vai continuar a aula de hoje, tá bom? Então, pessoal, vamos começar a aula de hoje. Vou compartilhar a tela aqui. Então, pessoal, o que é biodiversidade? Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes na biosfera. O que é biosfera? É a parte da Terra que tem vida, tá? Em determinada região ou época, ou seja, a diversidade de vida, ok? Então, bio significa vida e diversidade é a variedade de vida, então, biodiversidade seria a variedade de vida que a gente tem em um determinado lugar. Por exemplo, né? Se eu vejo essas imagens aqui na floresta amazônica, vocês pensam que quantos seres vivos será que tem, por exemplo, nesse rio aí, né? Quanto será que tem nessas árvores? Quantos macacos, animais terrestres, ou aves, ou animais aquáticos, peixe, né? Que tem aí na floresta amazônica? Você pensa aí em milhares, né, de animais que tem na floresta amazônica. Alguns você pode até citar para mim, né? Por exemplo, tem onça, tem macaco, tem jacaré, tem peixes, várias aves, né? Tem sapos, vários tipos de sapo, né? Dá pra você citar aí vários animais,
né? E você me para aí, eu mostro essa imagem para vocês de desertos. Igual, gente, essas duas primeiras, se não me engano, é no Saara, tá? Que é o deserto ali na África, o maior deserto do mundo. Essa aí que tem a árvore seca é o deserto da Namíbia, que é um país na África, tá? Ele é bem ao sul da África. E a outra imagem de baixo é um deserto no sul dos Estados Unidos, ali próximo ao Arizona, nos Estados Unidos. Então, você vê essas imagens, você consegue citar quantos animais tem aí? Então, assim, deve ter um animal tal e tal e tal. O que você pensa quando você vê um deserto? Que animais que tem no deserto? O que vocês acham que tem de animal no deserto? A gente pensa aí, sei lá, um camelo nos desertos de cima, né? Porque no deserto do sul dos Estados Unidos não tem camelo, não. Pensa num camelo, você pensa num lagarto, numa cobra, um escorpião, só. Você não pensa, né, nessa variedade aí de animais igual você pensaria na floresta amazônica. Por quê? Porque a biodiversidade, né, do deserto é menor. Porque olha, você vê, olha que tanto de planta que você vê de cara, né, na floresta amazônica. Aí você vê no deserto, você tem o quê? Uma árvore seca, uma plantinha ali, um cacto. Ou essas gramíneas aí bem titinhas e secas, por exemplo, nessa foto do deserto dos Estados Unidos. Tem umas graminhas aí secas. Você não pensa em muita diversidade. Por quê? A biodiversidade, ou seja, a vida, não é só animais, tá, gente? É planta também. É menor no deserto. E na floresta é muito maior, ok? Ok? Então, deu para ter uma noção do que é biodiversidade. A biodiversidade é a quantidade de vida que tem em um determinado lugar. Adaptação. O que é adaptação, pessoal? Adaptação é qualquer característica de um ser vivo ou comportamento natural evoluído que o torna capacitado a sobreviver ao ambiente e aumente as suas chances de sobrevivência. O que isso quer dizer? Quer dizer que a adaptação faz com que aquele animal sobreviva a um determinado lugar. Vamos supor, se eu pego um sapo e coloco ele no deserto. Ele está adaptado para o deserto? Onde que vive o sapo? Não é em lugar com água? Você acha que ele vai sobreviver no deserto? Não, porque ele não é adaptado a viver no deserto. Ele é adaptado a viver em lagos, rios, okay? Em lugares que tem água. Então, adaptação é isso. É se o animal está adaptado ou não a viver num determinado local, ok? Então, é uma característica ou um comportamento que vai fazer esse animal sobreviver a um determinado lugar, ou que aumenta a chance dele sobreviver. Quais são as adaptações que os animais que vivem no mar ou na água precisam ter? Eles precisam ter nadadeira, porque eles precisam nadar. Então é um tipo de adaptação, ok? Então vamos falar da primeira adaptação. Adaptação para lugares de frios extremos. O que o animal precisa ter para viver num frio extremo? Né? Olha essas imagens aí. A gente tem um urso polar, a gente tem a rena, a gente tem a foca, pinguim, uma coruja branca e uma raposinha branca, né? Todos esses lugares, todos esses animais estão vivendo num clima aí muito frio, chegando aí menos 50 graus, menos 60 graus, dependendo do inverno. E no verão, gente, é menos 20, menos 15, que é muito frio pra gente, né? Então, o que que faz o animal ser adaptado a lugar frio, né? O que que acontece? A gente vai falar, ok? Durante o decorrer do inverno, o Ártico, que é o Polo Norte, é coberto de grossas camadas de gelo, grossas mesmo.
e a temperatura pode chegar a menos 60 graus. Já durante o verão, a vegetação principal fica sendo a tundra. Gente, tundra é aquelas árvores de conífera, sabe? Conífera, gente, é tipo aquela árvore do... Árvore de Natal, sabe? Só que a gente tem árvore falsa, né? Pinheiro, Artificial. Oi? pinheiro. Pinheiro, isso mesmo. Aí, conífera, pinheiro, mesma coisa, ok? Então, esse tipo de árvore que a gente tem na tundra, principalmente, ok? Então, é uma árvore aqui, outra aqui. Não tem muita variedade também de árvores, não, tá? Porque é muito frio, ok? E a árvore, gente, ela precisa de água. E o que acontece num lugar que só tem neve? A água tá congelada, a água tá solidificada. Não tem água líquida para planta. Então, por isso que tem pouca planta no lugar desse. Então, vamos lá. Quais são as características? Ah, peraí. Depois eu falo sobre isso. Quais são as características? A gente tem que a pele dos animais, debaixo dela, apesar da pele e dos pelos, né? E penas, no caso do pinguim, ser muito grosso, gente, debaixo da pele tem uma camada gigante de gordura. Porque a gordura faz esquentar, ok? Vou falar mais sobre ela depois, sobre essa camada de gordura. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Sabia que é impossível você encontrar um pinguim e um urso polar junto? Alguém sabe por quê? Eu tô afirmando, é impossível. Na natureza, né? A não ser que seja num lugar artificial. Mas na natureza é impossível se encontrar o urso polar e o pinguim junto. Alguém sabe por quê? Mata a charada? Que o urso polar come pinguim? Uh-uh. Não, porque se fosse comer pinguim, o urso polar, ele encontraria o pinguim pra comer ele, né? Mas o que que acontece, gente? O urso polar, ele só mora no Polo Norte, no Ártico. E o pinguim, ele só é encontrado no Polo Sul, na Antártida. Então eles estão separados aí por quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância, tá? Então pinguim só no sul, no Polo Sul, na Antártida, e os polares só no norte, ou seja, no Polo Norte, né? Ou seja, no Ártico, ok? Por isso que você nunca vai ver pinguim junto com os polar, ok? Então a gente também tem, ó, além desses animais, né, das figuras anteriores, a gente tem o leão marinho. Essa aqui é uma foca, tá, gente? A gente tem foca, leão marinho, a gente tem lobo marinho, elefante marinho, tem a morsa, tá? A morsa é essa aqui, ó, com essa presa aí grandona, ok? Se não me engano, esse aqui é leão marinho, tá? Se não me engano, esse aqui é um leão marinho. Então, a gente tem outros animais aí também que vivem em lugares muito frios, como, por exemplo, as baleias, né? Só que as baleias vão viver debaixo da água somente, né? Mas as baleias também vivem em lugares muito frios, ok? Então a gente tem, né, a, a orca. Pessoal, vou contar uma coisa pra vocês, vocês vão ficar em choque. Eu falo, minha vida foi uma mentira. Mas a orca não é uma baleia. Então ela é o quê? Já Pessoal, sabia, já. já sabia? Que bom. A orca não é baleia, então pode parar de chamar ela de baleia orca, apenas de orca, ok? A orca, ela é um golfinho. Ela é muito mais próxima ao golfinho do que da baleia, ok? Então a orca, na verdade, é um golfinho. Então, gente, a gente tem aqui, ó, né, a orca, a baleia jubarte, a baleia azul, a baleia cachalote. Essa aqui, gente, eu não consigo identificar que baleia que é essa. Pensei que talvez podia ser a franca, mas tá um pouco diferente. Então eu tenho a baleia azul, que é a maior baleia, o maior animal que vive atualmente na Terra. A baleia cachalote, gente, ela tem dente, ela é o animal maior com dente. Porque a baleia azul, por exemplo, ou as outras baleias não têm dente, tá? Elas têm um. Ai,
não sei o nome e não consigo explicar direito. Mas é um negócio bem diferente, não é dente, ok? Depois eu mostro mais pra vocês. Ai, é difícil explicar. Vocês já viram Procurando Nemo? Se vocês já viram Procurando Nemo, vocês vão entender, porque como chama o pai do Nemo? Marlin? O Marlin, a Dory fica dentro da boca da baleia, né? Aí dá pra ver direitinho, é umas fibras, parece, sabe? É um negócio que intercala assim, mas não é dente. Não dá pra mastigar, sabe? Ela engole o alimento inteiro. Então, a gente tem as baleias, beleza? Então, a gente tem, ó, a orca, que ela tem mais ou menos 10 metros. Ela é um golfinho, não é baleia, ok? Tem a baleia jubarte, que ela tem por volta de 16 metros. E ela pesa 40 toneladas. Enquanto a orca, ela tem 10 metros e pesa 10 toneladas. A cachalote, que é essa que tem a cabeça grandona, né? Ela tem 18 metros e pesa por volta de 50 toneladas. A baleia franca, ela tem 17 metros e ela pode pesar 80 toneladas. E a baleia azul, que é o maior animal do mundo, ela pode chegar a 30 metros. 30 metros é muita coisa, gente. E até 200 toneladas. E a baleia azul, ela é 20 vezes maior que a orca, ok? Essa aí é a baleia franca. Gente, as baleias têm em comum mesmo essas coisas na cabeça, essas verrugas, é comum, ok? E tem a baleia beluga, que é uma baleia bem pequenininha. Ela é branquinha, ok? Tá ameaçada de extinção, viu, pessoal? Então tá, quais são as características desses animais, né, que eu falei pra vocês? Tem o urso polar, o pinguim, as focas, as baleias, igual vocês viram, a raposinha branca, a coruja branquinha, né? O que eles têm? Eles possuem, pra viver num lugar desse, grossa camada de gordura. Ou seja, essa gordura ela vai ficar localizada embaixo do pelo ou da pena, no caso, por exemplo, das aves, e atua como espécie de isolante térmico, então ele vai proteger a temperatura aí, de maneira a preservar o animal das baixíssimas temperaturas. Alguns animais, eles migram, ou seja, eles fogem do frio. Então eles fogem do frio durante o inverno e eles migram, né? Eles vão para um lugar mais quente. Igual tem várias aves que são migratórias. Então, no inverno, quando começa o inverno, elas migram para um lugar mais quente, fica lá até passar o inverno e depois volta, ok? E tem uma borboleta, a borboleta monarca, acho que ela chama monarca. É aquela tradicional laranja com preto. Elas vivem no Canadá, no sul do Canadá. No sul do Canadá. E quando começa a chegar o inverno, elas migram até o México para passar o verão ali e depois elas retornam. E elas, gente, elas migram quilômetros e quilômetros e quilômetros. É muito tempo. E o engraçado é que a borboleta que começa a migrar, ela morre no caminho, ela tem filhos, depois tem os netos, né? E depois de gerações, a próximas gerações que vão chegar de volta depois no Canadá. Então passa por várias gerações durante essa migração de alguns poucos meses, tá? A hibernação, que é a condição de inatividade parcial, ou seja, eles vão dormir no período do inverno. Os ursos fazem isso, urso polar não. Os ursos pardos e os ursos negros, que vivem ali na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, eles dormem, eles hibernam no inverno. Então vai reduzir vai ter uma redução metabólica,
que ocorre em certos animais durante os invernos rigorosos, como os ursos que eu falei, alguns esquilos, alguns animais vão hibernar. E, engraçado, ó, presta atenção, que a maioria desses animais, eles têm ou a pele branca, ou são muito claros. Para quê? Para camuflar com o gelo, com a neve. Então, a pele clara, gente, serve para camuflar, ok? Então, eles vão camuflar aí, ok? Deixa eu ver se tem algum... Tem um negócio no chat, mas achei que era pergunta, ok? E quais são as adaptações para lugares secos? Né? Então, o que acontece num lugar seco? É falta de água. Não tem água, porque chove muito pouco. Então, o lugar é muito seco, ok? E no deserto, o que acontece? Há essa variação de temperatura, gente. Por exemplo, no deserto do Saara, de tarde, por exemplo, meio-dia, fica 50 graus. 50 graus. Você tem ideia do que é 50 graus? Eu não tenho noção direito do que é 40 graus. Então, imagina 50, né? E de noite, chega aí 0 graus ou um pouquinho abaixo de 0 graus negativos. Então, o deserto ele tem essa amplitude térmica, ou seja, essa diferença de temperatura muito grande. Então, de tarde aí, tá 50 graus. Passou 12 horas, já tá de noite, já tá 0 graus ou para baixo, ok? E a principal adaptação desses seres vivos é evitar a perda de água. Porque ter, eles precisam diminuir essa perda de água, porque é difícil achar água, ok? E todo organismo precisa, todo ser vivo precisa de água, ok? Então, que animais tem, né? Que animais vivem no deserto? Cobras, lagartos, raposas, roedores, escorpiões e outros animais, né? A maioria só deixa a casa, né, o esconderijo deles, de noite, quando o clima está um pouquinho mais tranquilo, né, e começa a esfriar. Alguns aí não vivem, vamos dizer assim, durante não eles não são ativos durante o dia por conta do sol muito forte, tá? Outros animais encontrados aí no deserto são os camelos, os dromedários e os demais camelídeos. Camelídeos, gente, é só a classificação desses animais, tá? Como, por exemplo, lhamas, alpacas, vicunhas. O camelo, qual é a diferença de camelo e dromedário? O camelo tem duas corcovas nas costas e o dromedário tem apenas um, ok? E quais são os outros camelídeos que eu falei, né? Além do dromedário e do camelo, tem a lhama, que eu falei. A lhama, pessoal, é essa aqui, ó. Ok? A lhama, ela é parente do camelo. Tem a alpaca, que ela é mais peludinha. Ok? Parente do camelo também. Tem a vicunha, que ela é menorzinha e bem mais fina, sabe? Mais magrinha. E tem o guanaco, que é parecido com a lhama. Só, esses 4 animais aqui, eles vivem aqui na América do Sul. Só encontrado aqui na América do Sul. Nos desertos da América do Sul e nos Andes da América do Sul, né? Eu mandei aquele texto que eu fiz para vocês, né? O link que eu fiz, falando de por que, né, que tem deserto aqui na América do Sul, né? Por que tem tantos desertos ali na costa oeste da América do Sul? Ou seja, ali no Chile, Peru, Bolívia, um pedaço da Argentina. Por que tem tantos desertos ali, né? E esses animais, os camelídeos, vão viver nessa região. E por que tem tanto deserto ali, né? Porque a umidade do ar da floresta amazônica,
ela não consegue chegar nessa região. Por quê? Tem a Cordilheira dos Andes ali. E a Cordilheira dos Andes faz uma barreira para essa umidade. Então a umidade não chega, ok? E o que acontece? O... Existe uma... Como que eu falo? Existe uma corrente marítima vindo lá da Antártida que faz a água do mar ali do Pacífico, naquela região, ficar muito, muito fria. E com isso a água não evapora, igual o Oceano Atlântico evapora tanto, né? E faz chover aqui pra gente. E mais, né, a umidade da floresta amazônica faz chover aqui pra gente também. Então, a água do mar ali na parte oeste da América do Sul, ela não evapora. Ela não evapora, porque ela é muito fria, por conta da corrente do mar que vem lá da Antártida. Então, a água não evapora, do continente ali da Amazônia não entra umidade por conta dos Andes, que é a cordilheira ali, né? As montanhas. Não deixa passar, porque elas são muito altas. Então, aquela região não chove, ok? Então, não vem a umidade de um lado nem do outro. Se chove muito pouquinho, porque deserto também chove mais pouco, se chove ali muito pouquinho, né, se transforma em deserto, ok? E esses animais aí vivem, então, nessa região. O guanaco, a lhama, a alpaca e a vicunha, ok? Tem esse animal aí chamado feneco. O feneco, ele é uma raposinha de orelha muito grande. Essa orelha, gente, é uma adaptação para o lugar onde ele mora. Okay? O feneco é uma pequena raposa crepuscular nativa do deserto do Saara, que é o deserto ali na África, o maior deserto do mundo. Quais são as adaptações que ele tem para viver nesse clima? Né? Seu corpo é pequeno, ele é bem pequenininho. As patas são peludas por conta da... senão ia queimar as patinhas, né? Então é para proteger aí contra o calor do solo. E as orelhas são excepcionalmente grandes, que utiliza para regular o calor. E praticamente não precisa beber água, pois a extrai de suas presas ou da vegetação. Então, ele come planta, né, para obter água, ou pega a água aí das presas. E ele precisa de pouquíssima água para sobreviver, ok? E quais são, então, as adaptações de plantas? Né? Quais são as adaptações que as plantas precisam ter para viver num lugar desse? Né? Essas plantas, gente, têm um nome. Elas são chamadas de plantas xerófilas ou xerófitas, ok? Que xero significa seco, ou seja, são plantas de lugares secos. E essas plantas, elas têm que ter uma característica. A maioria das plantas do deserto são cactos, né? Porque o cacto, ele armazena água dentro dele, faz com que ele não precise absorver tanta água. Ai, gente, peraí, minha garganta tá seca. E outra característica é os espinhos. Por quê? As folhas, uma planta dessa não tem folha. Por que que ela não vai ter folha? Porque a folha, ela absorve calor do sol, a luz solar, e assim vai perdendo água. Se não tem folha, essa folha adaptada em formato de espinho, não perde tanta água assim, ok? Então, a maioria das plantas são parecidas com cactos ou são os cactos, né? Então, por exemplo, aqui é um deserto, e você vai vendo os cactos, né, aqui. Essa aqui imagem, gente, é da Caatinga, que é a parte mais seca aqui do Brasil, ali no Nordeste, né? O pessoal fala do sertão nordestino, que é a Caatinga. E a Caatinga, gente, ela é bem seca, né? Tem uma grama aí bem seca e tem várias plantas assim para viver à baixa de umidade ou pouca chuva, ok? Essa imagem aqui, gente, é o deserto do Atacama, né? Que é aqui no Chile, então na América do Sul. E a plantinha principal desse deserto é essas plantinhas aqui amareladas.
É como se fosse tipo uma moita de grama, né? Mas não é grama, tá, gente? É uma planta aí diferente que tem nessa região, tá bom? E o engraçado é que ela forma, tipo, um bolinho, né? É engraçado o formato que ela faz, é tipo um círculo, ok? Outro lugar que é um pouco mais seco, mas não é deserto, é o Cerrado, né? Onde a gente tá. O Cerrado, ocupa uma grande parte do Brasil. E o que que é o Cerrado, né? O Cerrado, ele tem vários tipos. Por exemplo, o Cerrado daqui de Minas é diferente do Cerrado, por exemplo, do Tocantins, tá? Tocantins tem muito menos árvores do que a gente tem aqui. Então, as plantas do cerrado, elas são pequenas, não são plantas muito grandes, que na floresta amazônica são árvores gigantescas. Então, são árvores menores, com o tronco muito grosso, seco, um pouquinho mais seco, e o tronco é retorcido. Por que que ele tem essa casca, né, no tronco? Essa casca grossa? Para proteger a árvore de queimadas, porque o cerrado é comum queimar na época de seca, que é o inverno, tá? Então é comum. Só que o pessoal tá botando fogo de propósito em vários lugares, principalmente para desmatar mais fácil. E faz com que seja outra história, muito mais complexa a gente falar aqui agora. Mas o, o cerrado, ele geralmente ele queima mesmo em algumas épocas do ano, né, no inverno. Só que é muito pouco, não é essa grande quantidade que tá tendo de queimadas, né? Não é essa quantidade que nem tá tendo no Pantanal. O Pantanal não costuma ter tanta queimada. A Amazônia também não costuma ter queimada, porque é um lugar bem mais úmido, né? Já o Cerrado é mais seco, então é comum haver queimadas. Então, essa árvore, ela tem esse tronco um pouco mais grosso para não morrer se tiver queimado, ok? E são poucas árvores, geralmente é uma árvore aqui, outra ali. Não tem esse tanto de árvore que nem seria, por exemplo, aqui na floresta amazônica. Uma muito colada uma com a outra, sabe? Deixa eu voltar lá. Então, o cerrado ele tem as características, são árvores um pouco maiores, por exemplo, que na Caatinga ou no deserto, porque tem mais água no cerrado do que tem no deserto, e é composto de grama, às vezes na época seca, bem seca essa grama, tá? E são árvores aí mais isoladas, não são tão próximas uma da outra. Mas como que eles não mostram? Eu não entendi, desculpa. Como que eles não mostram? Não, por exemplo, o cerrado tem água. Chove no cerrado. Nós vivemos no cerrado e chove. Só que não chove tanto igual, por exemplo, na floresta amazônica. Entendeu? Tem água. Eles só não fica seco. O cerrado só fica seco na época da seca, que é o inverno, ok? Então tem menos água. Chove pouquinho no cerrado no inverno, mas chove. Muito pouco, mas chove. Então ela não fica 100% sem água, não, tá? A savana, né? Que encontra onde? Na África. Gente, a savana é muito parecida com o cerrado. Presta atenção nessa imagem do cerrado e presta atenção nessa imagem aqui da África, na savana. São biomas, assim, parecidíssimos. É a mesma história. Árvores não muito grandes, espaçadas uma com a outra, com grama, ok? É um clima muito parecido. Um clima não, um bioma super parecido, ok? E alguns animais. Agora a gente parou de falar sobre adaptações de lugares secos e vamos falar de adaptações e sobrevivência a predadores. Como que os animais, como que as plantas previnem a predação? As adaptações que previnem. Por exemplo, a zebra, ela tem essas listras, não é à toa não. Porque quando juntam uma com a outra, essas listras fazem com que a vista, por exemplo, do leão embaralhe e não consegue identificar onde com uma zebra começa, onde com a outra zebra acaba.
Então fica difícil dele caçar. Isso é uma adaptação. Por exemplo, o porco-espinho, qual que é a adaptação dele? Os espinhos, que faz com que o animal vai atacar ele para comer, ele joga os espinhos e sai correndo. Então, como que o animal vai estar todo cheio de espinho, né, no focinho, na cara, assim, ele não vai conseguir caçar ele, entendeu? Já a rosa tem uma predação para uma adaptação para evitar predação, ou seja, algum animal ir lá comer a planta, né? Os espinhos, né? Apesar que os espinhos da roseira não são os espinhos verdadeiros, mas os espinhos da rosa, né? Entre aspas, espinhos, porque não pode ser chamado de espinho, porque não é verdadeiro. Porque quando você pega o espinho da rosa e quebra, né? Ele sai. Então, por isso que ele não é considerado espinho mesmo. Então, esse espinho, né? Ele protege a planta para evitar que animais vá lá e comem a planta, ok? E agora a adaptação dos insetos, por exemplo, inseto-folha. Os dois tipos de inseto-folha, né? Esse aqui e esse aqui. Às vezes a gente fica até difícil de entender. Gente, isso não é um inseto, isso não é uma folha mesmo, não? Não, é um inseto que tem formato de folha. Pra quê? Pra ele se camuflar e ficar difícil de comer. Os animais pegarem ele pra comer, ok? Tem esse animal aqui, que é o bicho-pau, que também ele camufla no meio da árvore e o animal nem vê ele, fica difícil de ver ele. Então, isso são alguns tipos de adaptação a predadores, para evitar ser comidos, ok? Tanto a planta, que vai prevenir a... Ai, eu esqueci o nome. Herbivorismo, e quanto aos animais, a predação, né? Outra adaptação é o que o peixe-palhaço tem. O que que acontece? O peixe-palhaço, ele vive aí junto com a anêmona, que é um animal. Isso aí é um animal, viu, gente? A anêmona. A gente vai estudar agora. Então, a anêmona, pessoal, é um animal que libera uma toxina e faz queimar a pele de vários animais. Então, o peixe-palhaço, ele tem uma adaptação na pele dele que faz que ele não se queima com a anêmona. E com isso, ele vive na anêmona, porque ela não queima ele. Então, ele tem, tipo, a casinha, que é a anêmona, e a anêmona tem uma proteção também daí do peixe-palhaço. Então, a adaptação dele é o quê? Ter a pele para não queimar. E assim, gente, ele esconde no meio da anêmona e o animal não caça ele, porque a hora que ele chega próximo à anêmona, queima ele e ele vai embora. É um tipo de adaptação também, ok? E adaptações relacionadas à propagação da espécie. Isso aqui, gente, é das plantas, ok? Porque as plantas, elas têm que mandar semente aí para outros lugares para a planta se reproduzir, né? E as plantas têm várias formas de propagação de espécie, das sementes. Depende da espécie para espécie. Por exemplo, algumas têm as frutas, que faz com que os animais comem a fruta, né? Principalmente passarinho, macaco. Eles vão comer a fruta e ingerir a semente ali. E a hora que ele vai defecar, depois de quilômetros de distância, geralmente, ele defeca, a semente está inteira e acaba aí, né? As fezes decompõem, a semente fica lá inteira e nasce a planta ali, ok? É muito comum isso, né? Os passarinhos ingerem a frutinha inteira e ele acaba aí dispersando a semente. Entre aspas, plantando, né? A semente para a árvore sem querer, ok? O carrapicho, gente, que é isso aqui, ó. Capaz que já agarrou carrapicho na perna de vocês, na calça de vocês, né? O que faz? O carrapicho, ele faz justamente grudar na pele dos animais ou na nossa roupa, para que depois ele é retirado quilômetros de distância e ele vai nascer, depois ele é a planta. Ele vai, né, aquele carrapicho vai cair na terra depois de distâncias e vai fazer com que ele nasça ali outra plantinha, bem longe da planta mãe, né, a planta que deu essa semente. O dente de leão também é outra adaptação. Porque quando bate o vento, ou a gente sopra nele e sai aqueles coisinhas,
O que acontece? Cada coisinha ali é uma semente. Aí, como ela é leve e tem umas partes aí que faz ela voar, né, entre aspas, planar, ele vai cair longe dali e vai acabar nascendo outra plantinha ali distante. Essas plantas aqui, essas sementes aqui, pessoal, são chamadas de sementes aladas. A semente mesmo, por exemplo, é essa aqui, pequenininha, e tem outra estrutura ali por cima. E aqui, nesse caso dessa, a semente é só isso aqui e tem outra estrutura ali em cima. O que é isso, essa semente alada? Ela faz com que a hora que ele caia da árvore, ela plane e o vento leve ela longe, ok? E faz ela nascer ali longe da mãe, ok? Faz com que as plantas, né, manda aí, como elas são fixas, né, elas não andam, elas não se movimentam, faz com que a planta, a semente, nasça, né, caia bem longe e perpetua aí a espécie, ok? Eu falei aí só alguns tipos de adaptações, mas tem vários tipos de adaptações, igual as adaptações do ambiente aquático, que eles precisam ter nadadeiras, né? É um tipo de adaptação também. Tem vários tipos de adaptações. Então, os animais, ou as plantas, ou qualquer ser vivo, eles se adaptam, né, ao ambiente que eles estão. Por exemplo, se eu coloco um urso polar aqui onde a gente vive, ele vai morrer, porque ele não está adaptado para o lugar daqui. Ele está adaptado para o lugar frio, né? Se eu pego, então, um peixe e coloco ele na terra, ele vai morrer, porque ele não está adaptado à terra, ele está adaptado à água, né? Ele respira o oxigênio da água. Ele está adaptado para aquele tipo de ambiente, o aquático. E se eu pego um animal terrestre e jogo ele na água, ele vai morrer, porque ele não está adaptado na água. Ele está adaptado na terra, certo? Então, eu falei a adaptação, né, do lugar frio, a adaptação do lugar seco. E adaptações também ocorrem para dispersar espécies, né, como as plantas, e também a predação. Então, tem vários tipos de adaptações. Depois, gente, eu vou falar sobre evolução, tá? Porque eu preciso entender o que é adaptação para entender o que é evolução das espécies, tá? E depois a gente vai começar a ver os tipos de seres vivos que tem na Terra, ok? Tipos de seres vivos, ok? Então, vou finalizar aqui rapidinho a gravação. Peraí.